Olá, boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano. Estamos iniciando esse ano letivo de 2021 aqui com vocês. Muita saudade de todos vocês. Parabéns aí pela aprovação de todos. E espero que nesse ano de 2021 vocês continuem dedicados. Vocês estão quase lá, quase encerrando o ensino médio. Mas temos um ano desafiador pela frente. Mas a gente está junto para fazer tudo o que for possível para ajudar vocês a avançar. Tá certo? Muito bem. Então, para quem não me conhece, professor Josel, estaremos trabalhando ao longo desse ano. E hoje começaremos trabalhando com a nossa primeira aula do primeiro bimestre, que é a aula número 1, que tem por título esse que vocês estão vendo. Crise energética mundial. Tá? Então, esse assunto está no contexto das ciências humanas e suas tecnologias, né, eixo temático de geografia mundial, e vamos trabalhar os conceitos de espaço, região e território. Tá bom? Vamos lá. Primeiro eu gostaria de começar fazendo essa indagação para vocês. O que é energia? Existem vários conceitos de energia. Tá? Energia que vem do sol, energia que existe dentro de nós, né, quando a gente come alimentos com açúcares, carboidratos, né, isso gera energia para o nosso corpo. Então a biologia vai entender energia de uma forma, a geografia de outra, mas na verdade toda energia ela é essencial. O tipo de energia que a gente vai dar ênfase aqui são dois tipos principais: a energia elétrica e energia de combustíveis, certo? Então olha só essa lâmpada aí simbolizando, né, o assunto que a gente vai se dedicar hoje, tá bom? Vamos fazer então aqui uma pequena definição do tema, do conceito de energia. Vamos lá. Energia significa tudo o que pode ser transformado em calor, trabalho mecânico, movimento ou luz, graças a uma máquina ou um organismo vivo. A etimologia, ou seja, o significado da palavra, tem suas raízes na palavra grega ergos, né, que significa trabalho. Através dela, da energia, o ser humano consegue transformar o espaço constantemente. Então, pessoal, a descoberta, né, da energia pelo ser humano foi algo extraordinário, porque possibilitou o ser humano fazer muitas coisas que ele jamais imaginaria, né? Então, se a gente for analisar a linha do tempo do ser humano, se a gente pegar lá no início, na época das cavernas, né, os homens eles tinham pouco domínio sobre energia, né, energia como a gente conhece hoje. Então, até a primeira metade do século XX, ali mais ou menos 1950, existia muita energia disponível, né? O petróleo era uma fonte abundante e pouco se discutia sobre impactos ambientais decorrentes da sua utilização em grande escala. Então, até, digamos assim, 1950 não existia, de fato, uma crise energética mundial. No entanto, nos últimos 70 anos isso mudou. Os combustíveis fósseis eles representam hoje 80% da matriz energética mundial. O que são combustíveis fósseis? Aqueles combustíveis que são derivados, né, dos dinossauros, dos ossos, dos fósseis de plantas e animais que viviam no passado e se transformaram em combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Tá? Então, hoje em dia, para a gente ter o estilo de vida que a gente gosta, com energia elétrica, com combustíveis, é necessário, a gente é muito dependente da energia, né? Tanto elétrica quanto de combustíveis, mas a fonte desses recursos hoje está cada dia mais escassa. A gente precisa conversar e entender mais sobre isso. Então, ampliar o acesso aos recursos energéticos é um dos principais desafios da sociedade contemporânea, né? Lembre-se que a população mundial está aumentando cada vez mais, né? Estamos já ultrapassando a marca de 7 bilhões de habitantes e todo mundo quer ter um estilo de vida, né, que depende muito desses recursos energéticos. A expansão do setor deve considerar a preservação do ambiente utilizando fontes renováveis e menos poluidoras. Lembre-se que nós podemos, graças ao avanço da ciência, hoje dispor de fontes não poluentes e fontes renováveis de energia, diferentemente, né, das fontes energéticas oriundas dos combustíveis fósseis. Então, temos vários exemplos. Um dos mais famosos é a energia solar, né, que é a energia que
aproveitada a luz do sol para se transformar em energia elétrica. E também o biocombustível, que é o combustível de veículos, né, a partir da utilização de elementos biológicos, como plantas, né? Então, hoje se discute, é importante se discutir muito a alternativa de combustíveis para a geração de energia, né, que não sejam combustíveis fósseis. Então, vamos deixar bem claro então aqui a diferença entre fontes não renováveis de energia e fontes renováveis. Então, olha aqui como eu destaquei no lado vermelho aqui, ó. Fontes não renováveis são aquelas que se utilizam de recursos naturais que não se disponibilizam continuamente na natureza, como por exemplo o petróleo. O petróleo, se você achar ele na natureza, cavar e, né, descobrir petróleo, você vai explorar durante um tempo, só que depois ele vai se esgotar e não vai mais se renovar num tempo tão curto, né? Então, o petróleo que a gente está utilizando hoje no mundo, ele foi produzido há milhões de anos atrás e ele dificilmente vai se renovar, né, enquanto a espécie humana estiver aqui na Terra. Já as fontes renováveis são aquelas que se utilizam de recursos naturais, que se disponibilizam continuamente na natureza, como por exemplo o sol, né? Como por exemplo as plantas que são utilizadas para fazer combustíveis, como é o caso da cana-de-açúcar. Lembre-se, toda planta ela pode ser, né, semeada, cultivada, ela é extraída para se usar na indústria e depois você pode renovar o solo e renovar aquele plantio, aquela cultura e usar permanentemente se houver algum tipo de manejo inteligente, né? Muito bem. Quais são as principais fontes não renováveis? Vamos então colocar os pingos nos is, né? Então, os principais são petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear, certo? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural têm uma origem bem parecida, né? Vem ali dos fósseis. E a energia nuclear vem de um minério chamado urânio, que ele é extraído da natureza e ele é beneficiado para gerar energia elétrica, principalmente, né? É importante destacar que, dentre os combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão mineral são os mais poluentes quando existe a queima deles, e o gás natural é o menos poluente, né, dentre os combustíveis não renováveis fósseis. E a energia nuclear, ela, apesar de não ser poluente ao gerar energia elétrica, ela tem um grande problema que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Já as fontes renováveis, quais são as principais? Energia solar, energia eólica, biomassa e hidroeletricidade. Energia solar, aquela energia que provém do sol. Energia eólica, a energia que provém da força dos ventos. Biomassa, aquele tipo de combustível ou energia elétrica gerada a partir do uso de matéria orgânica, que vem da natureza. E hidroeletricidade, principalmente geração de energia elétrica a partir da força da água, dos rios, né? Aqui no Brasil temos muitas hidrelétricas, né? A principal fonte de energia elétrica do Brasil vem da hidroeletricidade, tá? Muito bem, produção de energia no mundo. Vamos ver então aí, pessoal, né, quais são os países que produzem o maior número de produtos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o carvão mineral tem a maior produção na China, 39%. 17% da hidroelétrica, a produção maior vem do Brasil, 17%. O Brasil é um país de dimensões continentais e possui muitos rios importantes. Rios esses que são aproveitados para instalação de usinas hidrelétricas. Usina nuclear, né, a França corresponde a 17%. Gás natural, a Rússia também com 17%. E óleo, Estados Unidos com 8%. E outros 2% aqui. Então, esses são os maiores produtores e consumidores desse tipo de energia no mundo, tá certo? Lembre-se que são países aqui de dimensões continentais grandes, né? O menor deles aqui é a França, mas tem muita gente, são países muito populosos. Muito bem, vamos então dar um pouco mais de atenção agora às fontes não renováveis, tá? Muito bem, então vamos começar pelo petróleo. Olha só, o petróleo
ele se originou a partir dos restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares e sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos. Tá? Ele é inflamável, hidrocarboneto menos denso do que a água e mais encontrado em bacias sedimentares. Apesar de gerar derivados muito úteis à indústria e ao nosso estilo de vida, a queima deste combustível polui a atmosfera e vazamentos poluem águas marinhas e fluviais, provocando danos ambientais ao ecossistema. Então, pessoal, o petróleo é um elemento muito importante para a sociedade hoje em dia, né? Ele gera, por exemplo, a gasolina, que é um combustível importantíssimo, gera matéria-prima do asfalto, que é utilizado nas cidades e rodovias, o plástico, que é muito importante, né, para os seres humanos, o isopor, que preserva a temperatura, né? Então tem vários pontos positivos do petróleo, e a sociedade hoje só é o que é, evoluída do jeito que está, também graças ao petróleo e os seus derivados. No entanto, é um petróleo, como a gente já falou, não é renovável, e ele também é muito poluente, né? Não sei se vocês lembram, né? Foi ano passado, se não me engano, que houve um vazamento de óleo, né, no litoral brasileiro que poluiu boa parte do nosso litoral. Então, isso acontece devido a acidentes com o petróleo e derivados do petróleo, né? Então, é um grande problema que o ser humano precisa superar através, né, de alternativas. Aqui está, pessoal, o mapa mundi, indicando, aqui com as cores explicadas na legenda, as regiões onde você tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Esses são dados de 2017. Tá? Em primeiro lugar está o Oriente Médio, né? Observe aqui que a gente tem 807 milhões de barris de petróleo. Em segundo lugar, América Central e do Sul, 330. Isso aqui principalmente, pessoal, devido ao país chamado Venezuela. Tá? A Venezuela, aqui na América do Sul, é o país que possui maiores reservas de petróleo, né? O Brasil também, mas a Venezuela possui muito mais. A Venezuela está mais ou menos aqui onde estou destacando. América do Norte, 226. Europa e Eurásia, aqui de vermelho, né? Principalmente a Rússia. A África, com 126, e a Ásia e a Oceania, essa parte de amarelo aqui, ó, 48, certo? Então, observe que as maiores reservas de petróleo do mundo estão aqui no Oriente Médio, nessa parte rosa, né, onde você tem países como o Kuwait, a Arábia Saudita, que possuem muitas reservas de petróleo, e são eles que ditam o preço, né, que acaba interferindo inclusive no preço do combustível que a gente usa na nossa escala local, né, aqui na nossa cidade. Outro tipo de fonte não renovável derivado, né, de fósseis é o carvão mineral. O carvão mineral, pessoal, diferentemente do carvão vegetal, né, não é aquele carvão que a gente usa para fazer churrasco na churrasqueira. É um carvão igual essa ilustração que vocês estão vendo aqui, ó. É uma rocha, né, que ela tem propriedades que podem ser superaquecidas e gerar energia a partir desse procedimento. Então, vamos ver como é que se deu origem ao carvão mineral. Ele se origina a partir dos restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos, mares e sofreu transformações químicas ao longo de milhares de anos. Ou seja, um processo de formação parecido com o petróleo. Tá? Inflamável, hidrocarboneto menos denso que a água e mais encontrado em bacias sedimentares. Tem características muito parecidas, né? Então, apesar de gerar derivados muito úteis à indústria, a queima deste combustível polui a atmosfera e vazamentos poluem águas marinhas e fluviais, provocando danos ambientais ao ecossistema. Apesar de derivar muitos produtos, a queima deste combustível polui a atmosfera, águas marinhas e fluviais. Então olha só como o carvão mineral, que é muito utilizado principalmente nas termoelétricas, né, que são usinas que geram energia a partir da queima de carvão mineral, né, acaba sendo muito poluente para a atmosfera. Tá? Outras fontes não renováveis, né, está aqui em destaque o gás natural. O gás natural, que é utilizado de várias formas. Uma das mais conhecidas, né, é o gás de cozinha, que a gente
usa diariamente para poder fazer o fogão funcionar, e também em veículos que possuem gás natural para utilizar como combustível. Tá? É outro hidrocarboneto, geralmente encontrado junto com petróleo e gás natural, composto principalmente por metano, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções. É geralmente utilizado nas indústrias, veículos e domicílios. Então, olha aqui, um típico botijão de gás, ele possui aqui esses gases: butenos, propenos, butanos, propano, etano e pentanos, tá? Só em termos de curiosidade. E aqui é uma ilustração de um veículo, né, adaptado ao gás natural. Isso é muito comum nas cidades brasileiras onde já existem gasodutos, né, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, em que o veículo, ele, ao invés de receber apenas gasolina ou etanol, ele também pode receber o gás natural que fica armazenado nesses cilindros aqui no fundo, né? O GNV, gás natural veicular, vem desse componente e serve de combustível para veículos. Então olha aqui a ilustração indicando como o gás natural permite que o veículo tenha uma autonomia maior, né? Então a mesma quantidade de dinheiro que você coloca na gasolina, você anda muito mais com o gás natural. Muito bem, crise do petróleo. Então, pessoal, que crise ou crises foram essas, né? Lembre-se que a gente falou lá no início. O petróleo, ele é um combustível não renovável, ou seja, ele está disponível no subsolo ao longo do planeta, né, em vários lugares, mas ele possui uma determinada quantidade e essa quantidade ela não está democraticamente distribuída, está mais concentrada em alguns lugares, como eu falei lá naquele outro mapa, no Oriente Médio principalmente, né? Então qualquer crise política, econômica que exista em países que fornecem petróleo, isso pode acabar gerando instabilidades também no preço internacional do petróleo. Então vamos conhecer um pouco sobre as crises do principal recurso energético atualmente. Muito bem, então a primeira crise ocorreu em 1956, tá? Depois que o presidente do Egito nacionalizou o canal de Suez, que fica bem aqui no mapa, ó, que é um canal que liga esse mar aqui, que é o mar do Mediterrâneo, ao Oceano Índico, passando aqui pelo Mar Vermelho. Então, foi nacionalizado o canal de Suez, que até então era uma propriedade anglo-francesa, A propriedade anteriormente do canal era da França e da Inglaterra, e aí o Egito, através desse presidente, nacionalizou, meio que tomou para si, Em virtude dessa crise, o abastecimento foi interrompido com o bloqueio do canal de Suez, levando a um aumento súbito do preço do petróleo. Então, uma crise política que aconteceu aqui na região do Egito acabou gerando uma crise, a primeira crise do petróleo. A segunda fase aconteceu em 1973, que já foi cerca de quase 20 anos depois, pelos países árabes organizados na OPEP. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores do Petróleo, em que aumentou o preço do petróleo em mais de 300%. Ou seja, sempre que acontece alguma crise interna em países que produzem petróleo, isso acaba afetando o preço do petróleo internacionalmente. E todos os países que compram petróleo acabam tendo que comprar petróleo mais caro. Tá? A terceira fase entre as crises do petróleo aconteceram na segunda metade da década de 1970, durante a crise política no Irã. Os preços aumentaram em mais de 1000%. Então, imagina o petróleo que no passado custava centavos o litro, hoje, depois de todas essas crises, ele custa muito mais caro do que deveria ser. A quarta fase da crise, digamos assim, uma nova crise, foi durante a Guerra do Golfo, em 1991, depois do Iraque, governado por Saddam Hussein, ter invadido o país vizinho, o Kuwait, quando foram incendiados poços de petróleo, provocando crises econômicas e ecológicas. Então aqui no lado tem um mapinha, essa região aqui também, onde está o Iraque e o Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait e sofreu retaliações. Isso acabou gerando uma guerra, chamada Guerra do Golfo, que acabou gerando queima de poços de petróleo, e isso interferiu no preço, mais uma vez, do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis em todos os lugares.
E a quinta fase, na quinta crise, né, aconteceu já em 2008, quando os preços subiram em virtude de movimentos especulativos em nível global. Tá? Houve uma crise mundial em 2008 e isso afetou também o preço do petróleo. Então, o petróleo é um produto que é muito importante, mas ele está concentrado em muitos países que passam por crises com frequência, né? Então isso acaba gerando uma instabilidade na economia, né? E às vezes é a explicação para o preço tão alto, né, de produtos como a gasolina. Muito bem. E para a alternativa a essa crise energética, né, mundial, nós temos as fontes renováveis, pessoal. As fontes renováveis, elas são especiais. Por quê? Porque elas podem nos tirar, né, de uma dependência muito grande desses recursos que um dia vão acabar, né, que são os recursos não renováveis. Então vamos entender um pouquinho e conhecer um pouquinho de cada um, certo? Muito bem, vamos começar pela energia solar. Olha aqui, que casa bonita, olha a ilustração. Essa casa ela está cheia de placas fotovoltaicas no telhado e essas placas elas têm o potencial de transformar a luz do sol e o calor em energia elétrica e aquecer a água da casa, né? Isso aqui deveria já estar muito mais popularizado, principalmente no Brasil, que é um país que recebe, né, uma incidência solar muito grande. Lembre-se, o Brasil está na região tropical do mundo, é a região que mais recebe iluminação ao longo do ano. Então, o Brasil deveria já estar, inclusive, gerando esse tipo de energia, né, na maioria das residências, inclusive nas residências populares, como Minha Casa Minha Vida, né? Em alguns estados, eu, se não me engano, já vi casas do Minha Casa Minha Vida que já são concluídas com uma placa no teto para poder gerar energia e aquecimento de água. Então, vamos lá, para a definição. A energia solar é proveniente do Sol, energia térmica e luminosa. Essa energia é captada por painéis solares formados por células fotovoltaicas. A energia solar é utilizada principalmente em residências para o aquecimento da água e também geração de energia elétrica. A energia solar ainda é pouco utilizada no mundo devido ao custo de instalação e criação das placas, como também por não existir formas de armazenamento. Então, pessoal, se não me engano, para uma casa média, o custo para instalar, né, aqui em Parauapebas, se não me engano, né, é cerca de R$ 30.000. É um preço ainda muito elevado, e esse preço ele já poderia ser diminuído. No entanto, muitos institutos de ciência brasileiros já estão desenvolvendo tecnologias alternativas para se tentar baratear o preço da energia solar no Brasil. Tomara que aconteça logo para a gente poder instalar nas nossas casas em breve, né? Então, olha só aqui, só para ilustrar o que eu falei, o Brasil está localizado entre os trópicos, a região da Terra que recebe maior incidência solar. Então, interpretando para vocês, mapa mundi, cores amarelas, áreas iluminadas pelo Sol o ano inteiro, e áreas azuis, as áreas menos iluminadas. Então, olha só como o território brasileiro aqui no centro, ó, ele está, assim como o continente africano, na Índia, Austrália, Indonésia, está entre os países privilegiados que recebem luz solar o ano inteiro. Então temos um potencial muito grande. Outra fonte renovável importante é a energia eólica, a energia gerada a partir do vento. Desde a antiguidade, esse tipo de energia é utilizado pelo homem, principalmente nas embarcações e moinhos. Não sei se vocês lembram da história de Dom Quixote, né? Tem a famosa ilustração do moinho de vento, né? Países como a Holanda utilizaram muito o moinho de vento para se retirar água de poços e também para gerar força, né? Hoje em dia, esses moinhos eles são mais modernos, mais tecnológicos e eles têm o principal potencial de gerar energia elétrica a partir da força dos ventos, né? São grandes turbinas, aerogeradores, em formato de catavento que são colocados em locais abertos e com boa quantidade de vento. Através de um gerador, o movimento dessas turbinas gera energia elétrica. Tá? O Brasil ele é referência no uso de energia eólica, principalmente em estados como o Ceará, tá? Que se destacam por receber muitos ventos ao longo do ano. Outra fonte renovável importante, né, que pode inclusive ajudar a substituir como o petróleo no futuro, é a biomassa. Né? A biomassa é a quantidade de matéria orgânica produzida. Essa energia é resultado da decomposição de materiais orgânicos,
O que é matéria orgânica, pessoal? Tudo aquilo que veio da natureza que pode ser decomposto, né? Como, por exemplo, restos de plantas e animais. Os biocombustíveis, como por exemplo o álcool, hoje em dia são bem explorados. No Brasil, por exemplo, nós temos o etanol, que é um combustível alternativo à gasolina, né? Que é um biocombustível por ser derivado de biomassa, né? Que vem da cana. O Brasil é um dos maiores produtores de biomassa junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles também já estão desenvolvendo combustível a partir do milho, né? Que também é uma biomassa e tenta se desvincular. Os Estados Unidos ele tem uma questão interessante porque os Estados Unidos ele tem alguns países que são rivais dele lá no Oriente Médio, né, como o Iraque e o Irã. Então esses países eles detêm grandes reservas de petróleo, né, e os Estados Unidos dependem deles. Então para os Estados Unidos, que também produz petróleo, mas produz menos, seria extremamente interessante se desenvolvessem tecnologias de biomassa, né, de biocombustíveis, para que eles ficassem cada vez menos dependentes, né, desses países do Oriente Médio, cujas relações diplomáticas não são lá das melhores. Lembrando que os Estados Unidos é um dos países que tem uma das maiores frotas de veículos do mundo. Tá? Então o Brasil é um dos maiores produtores de biomassa junto com os Estados Unidos. Uma ilustração aqui, né, de como se aproveita o resto de elementos bióticos. Outra fonte renovável importante, que felizmente o Brasil tem esse privilégio de dispor em grande quantidade, é a hidroeletricidade, que é a eletricidade oriunda da força da água. Né? É energia proveniente do potencial energético das águas de rios através de construções de represas e hidrelétricas. Aqui na foto, pessoal, vocês podem observar Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Né? Ela é localizada no estado do Paraná, nos municípios de Foz do Iguaçu e Cidade del Este, no Paraguai. Ela fica bem na fronteira. De um lado da usina fica o Brasil, do outro lado fica o Paraguai. Né? Cada país utiliza aí uma parte da energia elétrica produzida. O Brasil é um dos maiores representantes na produção dessa energia, que além de ser renovável, produz bastante energia elétrica. Depois da construção da represa, as árvores do lugar inundado irão entrar em decomposição, fazendo com que ocorra a liberação de metano, que polui muito a atmosfera. Então, pessoal, apesar da hidroeletricidade ser uma energia renovável e gerar muita energia, ela também possui um aspecto que é negativo. Né? Por quê? Uma usina, quando ela é construída, ela vai gerar toda uma represa, né, na parte anterior à construção. Essa represa ela é formada a partir do acúmulo da água de um rio e isso acaba gerando algum tipo de desequilíbrio ecológico, porque você vai alagar muitas áreas, né, vai ter que retirar muitas famílias que moram, né, na região que vai alagar e também muitas espécies naturais, né, de plantas e animais acabam sofrendo com isso. Além dessa questão que foi dito aqui, a decomposição que ocorre no fundo dessas represas acaba gerando a liberação de metano, que é um gás poluente à atmosfera. Né? Então, tem os prós e os contras, né? Mas não podemos negar que é uma fonte importantíssima de energia elétrica e muito menos poluidora do que outras fontes de energia elétrica, como por exemplo as usinas termoelétricas. Tá? Então a estrutura de uma usina hidrelétrica, para vocês terem uma noção. Então aqui, observe, na letra A nós temos o local onde vai ser reservada a água, chamado de reservatório. Aí a água vai passar por aqui por baixo, né? A letra A aqui na entrada, vai passar aqui ó, pelo F, que é a comporta, certo? E nesse pedacinho aqui, ó, você tem o encontro da água com a letra D, que é o gerador. Então a água vai passar, vai girar, e isso aqui vai transformar a energia da força da água em energia elétrica, tá? Que depois vai ser distribuída aqui ó, pelas linhas de distribuição elétrica, que são aquelas torres enormes, né, que cruzam as cidades, levando energia para as centrais de abastecimento elétrico de cada cidade. Tá? Aqui a B é a casa de força e depois a água ela segue o rumo normal dela pelo rio adiante, né? Gerando então a energia elétrica. Importante, pessoal, dizer que o estado que nós moramos, que é o estado do Pará, ele possui muitas usinas importantes, principalmente as de Tucuruí e Belo Monte, que são
uma das maiores usinas do Brasil, localizadas aqui no estado do Pará. Tá? Então, olha aqui do lado esquerdo, ilustração da usina de Tucuruí, né? Se não me engano, a maior do Brasil, e a de Belo Monte. Até aqui, pronto. Essa tabela ela nos ajuda a conhecer as principais usinas brasileiras. Então, Tucuruí 1 e 2 é a maior do Brasil em termos de potência, com 8.370 megawatts, e está localizado no Rio Tocantins, no estado do Pará. Né? Aquela outra foto que vocês viram é de Itaipu, né? Na parte brasileira, que gera 7.000, no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraná. E temos, né, outros exemplos de fontes renováveis de energias. Nós temos energia geotérmica, energia hidráulica, energia das ondas, energia das correntes marinhas e energia maremotriz. Tá? Cada uma delas aqui, eu estou colocando uma explicação que vocês podem ler posteriormente, tá? Na hora de fazer a atividade, mas é basicamente formas de energia que podem ser exploradas, né? Muito mais do que elas são exploradas hoje, estão ainda começando a ser exploradas. Falando especificamente, pessoal, da energia do nosso Brasil, né? É importante destacar que o nosso país, nos últimos anos, ela está dependendo, né, sempre de recursos importantes como a energia das hidrelétricas, né, a energia hídrica. Então, olha só, da energia que nós produzimos no Brasil, principalmente energia elétrica, 80,6% vem de fontes renováveis, né? Apenas 19,4% vem de fontes não renováveis. Isso coloca o Brasil num patamar estratégico em termos de geopolítica, porque nós dependemos pouco dos outros, né, para gerar energia elétrica, né? No entanto, há um grande desafio que é ampliar a produção de biomassa, energia eólica e energia solar, que observe que a energia solar ainda não chega nem a 1%, né, da fonte de renovável no Brasil. Né? Então há muito para se crescer aí a energia solar e energia eólica. Né? Energia eólica que já é significativa, cerca de 6,51%, mas poderia ser maior com o tempo. Tá? Então, o Brasil, para encerrar, possui grande disponibilidade e variedade de fontes energéticas. É um país privilegiado em recursos energéticos, por termos petróleo, carvão, gás natural e também urânio em relação à energia nuclear. Além disso, nosso país possui boas características geomorfológicas, ou seja, boas características em termos de relevo e hidrografia, para a instalação de fontes renováveis, principalmente usinas hidrelétricas. Tá? Também temos fontes como a geotérmica, energia das ondas, energia eólica, assim como a produção de biomassa e biocombustíveis, que são todas elas energias renováveis, o que coloca, mais uma vez, falo aqui, o Brasil em uma posição estratégica perante os outros países no contexto aí de independência, né, de produção de energia própria. Muito bem, pessoal, então para finalizar a aula de hoje, vamos fazer aqui uma conclusão, tá? Retomar um pouco do mais essencial que a gente viu. A energia significa tudo que pode ser transformado em calor, trabalho mecânico ou luz. Essa produção de energia pode ocorrer de duas formas: as fontes não renováveis e renováveis. Né? O Brasil possui grande disponibilidade e variedade de fontes energéticas. É um país privilegiado em recursos energéticos por ter petróleo, carvão, gás natural, urânio, além de possuir boas características geomorfológicas e hidrográficas para a instalação de fontes renováveis, principalmente usinas hidrelétricas. Então, o nosso país ele tem muitas opções para serem exploradas, né? E é importante a gente conhecer essa crise que existe em relação ao setor energético, porque, pessoal, a energia ela faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso estilo de vida moderno. Né? Sem energia, a gente não teria nem como utilizar os aparelhos eletrônicos que a gente tanto gosta. Né? Então, é importante que a gente saiba que existem fontes alternativas de energia e é importante, a partir da nossa própria consciência, né? Economizar energia e gerar, se possível, né, energia própria, né, como energia elétrica, com o passar do tempo. Tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui
recomendações de livros, link no YouTube e de documentários que falam sobre esse tema para fixação do conteúdo para vocês, tá bom? Um livro que eu indico muito para vocês é o Almanac Brasil Socioambiental, né, de 2008. O YouTube, né, do canal Curso Enem Gratuito, tem lá um vídeo bacana falando sobre transportes no Brasil. E alguns documentários, né, chamado Sociedade do Automóvel, Movimento Calói pela Mobilidade Urbana e Rodovia Transamazônica, né, nos canais aqui da Calói e da TV Brasil, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para vocês, uma atividade que eu quero que vocês elaborem com as palavras de vocês, tá? Vocês podem colher informações neste material na internet, mas eu quero que seja sempre com as palavras de vocês para ser uma atividade original, tá? E para que eu possa aceitar. Então, pessoal, temos aqui 3 temas, tá? Tema 1, tema 2, tema 3. Vocês vão elaborar uma redação dissertativa de 25 linhas, tá? Então, dos 3 temas aqui, você vai escolher um. Podem escolher a importância dos recursos energéticos na atualidade, o Brasil e os recursos energéticos renováveis ou a crise energética mundial, possíveis soluções, tá? Então, escolham um dos 3 temas e façam uma redação. Só isso, tá? Me entreguem até o final dessa semana, tá? Até sábado à noite eu vou estar recebendo e envie para o meu e-mail institucional, tá certo? O meu e-mail institucional, para quem não sabe, está no final desse vídeo, é só dar uma olhada lá, tá bom? E também está lá no grupo do WhatsApp. Aqui estão algumas instruções para quem tem dificuldade de fazer uma redação dissertativa, mas é basicamente isso: um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Essas são as referências da aula de hoje e até a próxima, pessoal!